Olá, trilheiros! Sejam muito bem-vindos a mais um curso. Hoje nós vamos tratar aqui a respeito da teoria geral do processo e dos princípios do processo civil. Para começar esse nosso curso, uma primeira discussão que a gente tem que apresentar aqui é o que é o processo, para que serve e como funciona o processo. Nós sabemos, lá da teoria geral do direito, lá dos princípios, da introdução ao estudo do direito, que o direito surge como uma ferramenta de regular as relações sociais. Hoje, nós vivemos no que nós chamamos de Estado Democrático de Direito, de Estado de Direito. O que isso quer dizer? Que a nossa sociedade ela é regulada pelas normas jurídicas, ela é regida pelas normas jurídicas. Então, todas as nossas relações, elas são submetidas a essas normas, as quais nós demos autoridade e que nós chamamos de direito. A partir do momento que nós vivemos em um Estado de Direito, nós somos sujeitos de direito. Ou seja, a partir do momento em que as normas jurídicas, elas instituem direitos, elas dizem que os direitos existem, nós passamos a ter as prerrogativas e as garantias de fazer valer esses direitos. Então, por exemplo, na medida em que a Constituição Federal prevê que aos cidadãos é garantido o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade, eu, enquanto sujeito de direito, eu posso exigir que esses meus direitos sejam garantidos, que eu possa efetivamente exercer a propriedade, exercer a minha liberdade e ser tratado com igualdade sem discriminação. Isso quer dizer que das normas jurídicas nascem direitos subjetivos. A partir das normas, eu crio aos sujeitos uma prerrogativa de exercer aquilo que lhe é garantido pela norma. O processo, por sua vez, ele é um instrumento, ele é uma forma atribuída aos sujeitos de direitos para que possam exigir justamente que os seus direitos sejam garantidos. Então, o que acontece? A partir do momento em que a norma jurídica me diz que eu tenho direito à propriedade, o processo surge como um instrumento de eu garantir que o meu direito à propriedade seja exercido quando ocorrer qualquer violação a esse meu direito. Então, o processo ele tem um caráter instrumental, ou seja, ele é uma forma de exercício, ele é um procedimento, é um instrumento disponibilizado para os sujeitos para que eles possam fazer valer os seus direitos. E daí surge a diferença do direito processual para o direito material. O direito material é justamente o direito instituído. O direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito à igualdade e todos os inúmeros direitos que o nosso ordenamento jurídico prevê. Já o direito processual é o conjunto de normas que vai instrumentalizar, vai criar procedimentos, formas e, inclusive, vai dar autoridade a determinados órgãos para que eu consiga fazer valer e exigir que sejam respeitados os meus direitos materiais. Nós sabemos que o direito, como eu disse, ele visa regular as relações sociais. Por quê? A partir do momento que me é garantido um direito e outra pessoa viola este meu direito, ou então impede que eu exerça plenamente esse meu direito, surge um conflito. E esse conflito precisa ser resolvido de alguma forma. Com o desenvolvimento das sociedades, com o desenvolvimento do direito, foi superada a ideia de que os conflitos têm que ser resolvidos de forma privada, de que cada um tem que resolver ali as suas próprias relações, os seus próprios conflitos, o que a gente chama de justiça com as próprias mãos. E superada essa ideia, o Estado passou a atribuir para si a autoridade necessária para dizer o direito. Ou seja, o Estado passou a ter o papel de dirimir todos os conflitos das relações sociais. Então, o primeiro conceito que a gente tem que aprender quando a gente fala de teoria geral do processo é o conceito de jurisdição. Jurisdição significa dizer o direito, ou seja, aplicar o direito diante de um conflito, decidir qual é o direito e exigir que ele seja observado. E, no nosso Estado democrático de direito, este papel cumpre ao Estado, ou seja, esta figura vai ser a responsável pela aplicação do direito e pela solução dos conflitos. No caso do Brasil, assim como em diversas sociedades, o poder, aqueles órgãos, aquele conjunto que vai ter a autoridade, o papel e a função de dirimir os conflitos é o Poder Judiciário, que justamente é um dos componentes do Estado como um todo. A jurisdição, ela não é só um poder do Judiciário, como ela é também um dever. Por quê?
É um poder na medida em que o Estado, ele traz para si esse papel de dizer o direito e de solucionar os conflitos, e então ele pode exigir que as suas decisões e que a solução que ele deu àquele conflito seja observada e seja garantida. Por outro lado, é um dever, porque a partir do momento que o Estado atribui para si mesmo o papel de dizer o direito e solucionar os conflitos, ele é obrigado a solucionar os conflitos. Já que, né, se ele atribuiu essa responsabilidade como uma exclusividade, ele é obrigado a oferecer isso e garantir que os direitos sejam observados aos sujeitos de direito. Pois bem, entendido aí o que é o processo, quais os seus objetivos e o que são os direitos subjetivos, nós temos que, a partir do momento que eu tenho um direito subjetivo meu violado, como o exercício da jurisdição é feito pelo Estado, se eu quiser solucionar esse conflito, eu tenho que ir até o Estado e pedir a ele que me dê a solução àquele conflito que eu estou vivendo. Esse ato de provocar o judiciário para que ele resolva um conflito meu é chamado direito de ação. Então, o direito de ação é essa prerrogativa que eu tenho de pedir ao Estado que solucione o conflito e me ajude a garantir o meu direito subjetivo. E como isso é feito? Através do processo. Então, o processo é justamente esse instrumento que é utilizado para que eu consiga ir até o judiciário e o judiciário consiga resolver aquele meu conflito. Então, a partir desses conceitos iniciais, a gente pode agora se aprofundar na teoria geral do processo e garanto para vocês que vai ser um curso de muita utilidade e com bastante conteúdo. Até as próximas aulas.